Fala galera, Flavinho DJ falando aqui com vocês. Tô um pouquinho gripado, mas dá pra gente conversar porque o assunto é importante, tá bom? Então não repare na minha voz aí. Pastilha, Ana, pastilha, me dá pastilha. Bom, então é o seguinte, o que eu queria conversar com vocês aí é uma coisa muito importante, que é sobre agora, na ponto de vista libertário, como que a gente enxerga o governo do Bolsonaro, o governo de direita, na verdade, né? Vamos colocar assim, um governo mais à direita, principalmente o legislativo. No caso do governo, da parte dos deputados, né, dos senadores, a gente não sabe como eles vão se comportar. Eu nem tenho ideia qual que é a maior bancada, apesar de estar bem equilibrado aí, tem bastante coisa. Praticamente o PT perdeu bastante espaço, mas ainda tem. O pessoal está praticamente fora, muito pouco. Então provavelmente até o pessoal também de esquerda é capaz de também agir também de uma forma mais de direita também. É muito possível disso acontecer. Então acredito eu que tem chance sim de acontecer um governo de direita bem homogêneo para a direita mesmo, sabe? Mas a gente não sabe, né? Governo é uma coisa complicada, principalmente que eles não vão negociar cargos. É a mesma coisa, na minha opinião, assim, que você chegar e falar assim, ó, a gente vai jogar futebol, né? A gente vai entrar num time de primeira divisão, mas a gente vai ser campeão sem fazer gol. Então é meio esquisito, né, essa promessa. Tipo, né, não tem como eles fazerem isso. Alguma coisa eles vão ter que fazer. Mesmo que forem poucos gols, eles vão ter que fazer um ou dois pelo menos por partida para conseguir ganhar. Então, né? E eles vão fazer isso porque assim, o problema, aliás, esse é o problema do governo, né? O sistema ele força você, se você quer fazer por um bem maior, entendeu? Tipo assim, você tem um ideal, você tem que fazer coisas erradas para conseguir aquele ideal, porque o sistema ele é errado, né? Você tem que tirar de alguém para dar para alguém. Então uma coisa que começa errada, ela nunca vai terminar bem, tá? Uma coisa que já começa por base errada, então nunca vai terminar bem, tá? Mas não é isso que eu vou colocar aqui não. A gente vai colocar como que seria, na prática, assim, se ele realmente conseguisse fazer algumas coisas. Primeiro, eu acho assim, os problemas que ele causar, porque mesmo ele querendo fazer coisas boas, e pautas, ó, pastilha de novo, e pautas que até mesmo nós, liberais e libertários, que eu sou libertário, mas tem liberal é o cara que defende o Estado mínimo, tá? E o libertário é o cara que defende o fim do Estado, tá bom? Essa é a diferença, para quem não sabe. Então, mesmo que a gente concorde, tá? Mesmo que a gente concorde com algumas pautas, por exemplo, diminuição de imposto, a gente é a favor, tá? E isso vai, se ele conseguir diminuir o imposto, isso vai gerar um crescimento econômico gigantesco, sabe? Que a gente jamais experimentou, tá? No Brasil, se ele realmente diminuir o imposto, tá? De uma forma assim que a população sinta, né? Não adianta você diminuir um pouquinho também, tem que diminuir um certo número, até um pouquinho vai dar uma coisa legal. Mas assim, uma diminuição de imposto vai gerar uma coisa assim jamais vista no Brasil. Vai ser uma mudança assim foda pra caramba, não tem como descrever, tá? Em contrapartida, se você não diminui o gasto público, tá? O que acontece quando você diminui o imposto? O que está acontecendo agora? A gente está arrecadando pouco e gastando muito, tá? Eu gostei de uma coisa que o Zema falou. O Zema ganhou a eleição agora para governador. E eu votei nele, porque ele é um pouco mais libertário. Vou dizer que ele é mais liberal, né? Mas ele tem um viés libertário. Ele falou uma coisa que é verdade. A vaca, o carrapato está maior que a vaca. Acho que de Minas Gerais, então ele fez uma colocação ótima. O carrapato está maior que a vaca. E é isso que está acontecendo em todos os estados. Inclusive, a maior parte do mundo está assim, tá? O estado está arrecadando pouco e gastando muito.
tá? Inclusive nos Estados Unidos também é um problema. Inclusive o Donald Trump agravou esse problema, tá? Então assim, por que aumenta o Estado? Então, diminui o Estado. Por quê? O Bolsonaro ele não vai querer um Estado fraco. Porque quando você diminui o Estado, você deixa o Estado fraco, tá? Então ele não vai fazer isso. Por exemplo, provavelmente o que ele vai acontecer, ele vai gastar muito com o exército e polícia, tá? Muito mesmo, tá? E isso ele vai ter que tirar de algum lugar se ele não quiser aumentar o gasto, tá? E para tirar, não adianta só tirar cargos de confiança, como até o Zema tá querendo fazer. Você vai ter que cortar na carne, não vai ter jeito. Isso já é uma coisa boa, tá? Se der uma enxugada, vai dar uma melhorada muito grande. Então tem que ser feito com equilíbrio, porque se não for feito com equilíbrio, isso vai, se eles não resolver isso, inclusive assim, o Meirelles é um cara competente pra caramba. Então um detalhe, ele é libertário, é um cara que tem um viés assim de liberdade, tá? Muito grande, tá? Então, se o Bolsonaro deixar ele fazer o que ele tem que fazer, cara, aí sim o negócio vai mudar, tá? Mas eu não tenho esperança por conta disso, que ele vai querer mexer. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo por que eu acredito que ele não vai fazer exatamente o que o Meirelles pensa que vai fazer. Pelo simples fato seguinte, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma coisa que tinha que ser extinta, ok? E ele tem essa ideia, tá? Mas na hora que foi colocado em prática o que ia fazer, o cara falou que ia aumentar. Aí o Bolsonaro foi lá para eliminar essa dúvida de que ele ia acabar com o Bolsa Família. Ele simplesmente aumentou o 13º, colocou um 13º na Bolsa Família. Ele falou, não, vou colocar 13º na Bolsa Família. Acabou. Isso ali já mostra o que ele vai fazer. Ele vai dar um passo para trás e dois para frente. É o que ele vai fazer. Entendeu? Ele vai diminuir o Estado em alguns aspectos e aumentar em outros, que no final vai dar na mesma coisa. Tá? Inclusive, governos de direitas agem assim. Eles querem ter um viés libertário, tá? Inclusive, muita gente confunde e utiliza a frase neoliberal, coisa que não existe esse negócio de neoliberal, tá? Na verdade, o cara tem propostas liberais, mas ele não aplica elas como um todo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Igual ele colocou lá que ele prometeu a Deus que ia ser a favor do direito à propriedade, tá? Mas isso cai em contradição quando ele fala assim, ó, igual ele fala, eu vou proteger a propriedade. Mas ele é contra a venda de drogas. E quando você ataca um traficante, tá? Você está indo contra a propriedade dele. Ah, mas ele está vendendo para pessoas, está fazendo mal para as pessoas. Bom, ele não está obrigando as pessoas a comprar, tá? E outra, quando a polícia ataca ele está se protegendo de ser roubado, tá? Ninguém é obrigado a se viciar, tá? A não ser em casos aí sim, a pessoa tá errada, aí sim ela tem que se fuder. Mas quando a pessoa está vendendo uma coisa que é igual, por exemplo, bares vendem cigarro, vendem bebida, tá? E tem pessoas viciadas que compram. Mas ninguém obrigou elas a comprar. Elas que têm que se tratar, resolver seu problema, tá? Eu não tô aqui falando que todo mundo deve usar drogas. É isso que as pessoas confundem. Ah, o cara tá falando que todo mundo deve. Flavinho tá falando mesmo porque eu não uso, mas minha esposa, por exemplo, usa cigarro, mas é direito dela, não posso obrigá-la a parar de fumar. Tá? Não posso. Eu tenho que aceitar, se ela quiser fumar, beleza. Tá? É a vida dela. Então, você não pode obrigar as pessoas a fazer o que você quer. E isso vai contra o direito à liberdade. Tá? Então, ele defende a propriedade, como eu falei, ele não é libertário, ele não é liberal. Tá? Ele defende a propriedade até um certo ponto que prejudica ele. Prejudica as ideias dele. Então, ele não está a favor realmente da propriedade ali. Tá? A propriedade até um certo ponto. Tipo assim, vou te dar a liberdade até você fazer o que eu não quero. Quando você fizer o que eu não quero, eu vou lá e...
Ah, mas tem que fazer baderna, liberdade é você fazer baderna. Não, a liberdade é o quê? Você chegar e poder ir contra, você poder se proteger de alguém de agressão. É a única coisa que você pode atacar alguém é quando alguém te ataca. Ou seja, para você se proteger, você se defender e defender o que você tem, tá? Você tem esse direito, mas você não tem direito de acabar com a vida do cara à toa. Aconteceu numa processo de agressão, beleza. Mas, por exemplo, o cara tá imobilizado ali. Não tem por que você matar ele, por exemplo, tá? O cara tá imobilizado, bota ele pra fora da sua propriedade. Se ele voltar, aí, né? Aí fica difícil, né? Aí você vai ter que, né, fazer alguma coisa. Então, assim, evitar a agressão, tá? Você se proteger. Nessa parte, eu sou a favor de liberdade, tá? Porém, a liberdade dele, a verdade dele é só até certo ponto. A partir do ponto que ataca as ideias dele, ele vai passar por cima. A partir de certo ponto que ele achar que está prejudicando o Brasil, ele vai atacar qualquer ponto fundamental, tá? Isso é óbvio, né? Qualquer coisa que atrapalhe o Estado, que prejudica o Estado, ele vai atacar. Não importa nenhum tipo de coisa, tá? Isso vai acontecer. Então ele vai cometer vários erros nisso. Ele é ser humano como qualquer outro, ele vai errar, né? Então isso vai respingar em direitos fundamentais. Fala assim, ah, mas aí ele está protegendo a liberdade, a propriedade no caso, né? Ah, mas ele está protegendo a liberdade e tal, mas propriedade no caso, mas ataca, né? Tá atacando os traficantes. Então, assim, é muito complexo, entendeu? Infelizmente, eu não acredito que ele vá fazer tudo que ele vai. Se ele fizer, vai ser muito bom, não vai ser ruim. Mas tem coisas que ele vai fazer que vai ser horríveis. Eu não estou falando questões que o pessoal fala de homofobia, de direito da mulher, nada disso. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai fazer coisas. Ele pode fazer também, tá? Mas assim, se ele achar necessário, ele vai fazer tudo para deixar... Não é para deixar a sua vida melhor. É isso que eu estou tentando explicar, tá? Não é que ele quer deixar a sua vida melhor. Ele vai simplesmente fazer coisas que vai deixar o Estado melhor. Esse é o perigo. Porque o governo de esquerda, a gente sabia que a longo prazo ele vai foder o Estado. Agora o que a gente tem é que ele vai fazer de tudo para manter o Estado equilibrado. Tá? O Estado nem vai cair, nem vai subir. Seria mais ou menos isso que eu acredito que vai acontecer. Claro que pode cair também, tá? A longo prazo. Inclusive, mas não é um libertário. É isso que eu queria deixar para vocês. Não é um libertário no poder, não é um liberal no poder, tá? Não é. Ele não é. O Bolsonaro ele não é liberal, ele não é libertário. Ele é um nacionalista. Ou seja, ele vai buscar propostas que melhoram o Estado, tá? Ah, mas melhorou o Estado, vai melhorar a minha vida. Não, não vai melhorar necessariamente. Inclusive pode tomar medidas que prejudicam você. Entendeu? Inclusive você como indivíduo. Se ele achar que, por exemplo, precisa combater pessoas que têm ideias diferentes dele, ele vai fazer. Se ele tiver como ele fazer, ele vai fazer. Para melhorar o Estado, ele vai fazer qualquer coisa. Inclusive matar pessoas, sim. Inclusive. Ah, mas ele falou que não vai fazer isso. Ele vai usar a Constituição como base. Prometeu para Deus. Mas se ele achar necessário mexer na Constituição, ele vai mexer. Entendeu? Para fazer o Estado grande. Para fazer o que ele quer. É possível. Não estou falando que ele vá fazer. Estou falando que é possível. É possível de fazer. Infelizmente, ele tem um poder que foi dado por ele, as pessoas deram para ele, algumas pessoas, infelizmente, deram para ele que ele pode fazer o que ele achar melhor. Tá? Ah, mas a gente tem como tirar. Sim, tem como tirar. Tá? Espero que as pessoas façam isso se ele abusar. Tá?
E espero também que dê certo, espero que eu esteja errado, tá? Mas dificilmente a gente tá, porque a gente conhece, quando a gente vê tanto, porque não é novidade no mundo e na história também do Brasil ter um governo de direita. Não é novidade. A gente conhece, já foi colocado em prova, tá? Já foi colocado em prova isso, né? Então é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Valeu!